Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Hoje nós vamos falar de Tag Along e Drag Along. Meu nome é Marco Gomes, eu sou o fundador da Bullbox e do Mova Mais. Numa relação entre sócios, podem existir dois mecanismos muito importantes na hora da venda de ações e da empresa: o Tag Along e o Drag Along. O Drag Along protege o sócio majoritário para que ele consiga vender a empresa se isso for necessário para ele concluir os objetivos dele financeiros. Por exemplo, um sócio investidor que investiu na empresa 4, 5, 6 anos atrás pode ter chegado a hora dele vender a participação dele para uma outra pessoa e ter o retorno sobre esse investimento que ele fez. Neste caso, ele chega para o comprador e fala: ó, eu tenho aqui, por exemplo, 60% da empresa, eu sou investidor, sou sócio majoritário, tenho 60% da empresa e eu estou te vendendo aqui esse 60%. O comprador pode falar: beleza, me dá aqui esse 60%, toma o dinheiro, está feito. Só que para o comprador pode não ser interessante ter apenas 60% da empresa. Ele pode ser necessário, para a estratégia do comprador, ter 100% da empresa, comprar a empresa inteira e não ter sócios minoritários. Isso pode ser importante para a estratégia dele. Então o que ele faz? Não, eu não quero ser 60%, eu só compro se for 100% da empresa. Se isso acontecer, o sócio investidor majoritário estaria com as mãos atadas, porque mesmo ele sendo majoritário, ele não poderia obrigar os minoritários a vender. Os minoritários podem falar: não, a gente não vai vender a empresa porque a gente não quer ser sócio dessa terceira pessoa e você não vai vender a empresa a sua participação. E aí o sócio investidor, o sócio majoritário que entrou antes, ele ficou de mãos atadas. Ele ia ter o retorno sobre o investimento dele e não teve por conta dos minoritários. Para que isso não aconteça, ele invoca, se assim tiver estabelecido antes, e normalmente está, ele invoca o mecanismo do Drag Along. O mecanismo do Drag Along diz o seguinte: se for necessário, se o sócio majoritário quiser, ele vende a empresa inteira e os sócios minoritários têm que acompanhar nessa venda nos mesmos termos. Ou seja, se o comprador disser para o investidor: não, eu só compro se for 100%, ele fala: beleza, estou invocando o mecanismo de Drag Along e os minoritários todos vão vender a participação nos mesmos termos que eu. E aí os minoritários vendem a empresa, todo mundo vende a empresa, cada um coloca a sua parcela de dinheiro no bolso e a coisa está feita. Mas os minoritários venderam a revelia de sua vontade. Não interessa se eles tinham vontade ou não de vender a empresa, eles tiveram que vender nos termos que o majoritário definiu. O Drag Along, é o mecanismo que protege o majoritário caso ele precise vender a empresa e tenha que vender a empresa inteira, não apenas uma participação, uma parte. Existe o contrário, o mecanismo que protege os minoritários, porque, por exemplo, o investidor pode chegar e dizer o seguinte: beleza, eu estou vendendo aqui meus 60%, um outro cenário hipotético. O investidor chega e fala, chega para os minoritários e fala: eu estou vendendo minha participação, meus 60% para um terceiro aqui, para uma pessoa que vocês não conhecem, e ele vai ser seus sócios agora e eu estou pulando fora. E os minoritários são pegos de surpresa. Os minoritários: nossa, mas o nosso sócio era você, a gente fez uma sociedade com você, agora você está vendendo sua participação para uma outra pessoa, que vai ser o majoritário, que vai ter o controle da empresa, e nós continuamos minoritários. A gente está desprotegido, porque esse cara vai ser o dono da empresa, a gente não conhece ele vai fazer o que ele quiser com a empresa e a gente, né? E a gente ficou desprotegido. Então, existe um mecanismo, nesse momento, o que eles podem invocar? Os minoritários podem invocar, se quiserem, o mecanismo do Tag Along. O mecanismo do Tag Along protege os minoritários para que os minoritários possam vender a sua participação nos mesmos termos que o majoritário. Então, por exemplo, se o majoritário chegar para os minoritários e falar: estou vendendo meus 60% da empresa para um comprador, estou saindo fora e vocês vão ficar aí com esse cara. Aí os minoritários dizem: não. A gente não tem interesse de ser sócio dessa pessoa e a gente quer vender nos mesmos termos que você. Então a gente invoca o mecanismo de Tag Along e esse comprador vai ter que comprar tudo. Ah, mas e se o comprador não tiver dinheiro para comprar tudo? Ele vai comprar apenas uma parte de todo mundo. Então ele vai comprar 90% dos 60% que o investidor tem, comprar 90% dos outros 40% que os minoritários têm. Então ele compra o quanto ele quiser, mas todo mundo vende igual. Se o investidor for vender 90% das ações que ele tem, 90% dos 60% que ele tem, os minoritários também podem vender 90% das ações que ele tem, todo mundo vende 90% do que tem, todo mundo coloca uma certa quantia de dinheiro no bolso e todo mundo fica protegido. Então, esses são os dois mecanismos. O Drag Along protege o majoritário para que ele consiga vender a empresa inteira se isso for necessário, e o Tag Along protege os minoritários para que eles consigam vender uma parcela de sua participação se o majoritário for vender também. Esses mecanismos normalmente eles são muito usados em relação de venda de empresa entre investidores e empreendedores e compradores, e é muito importante que você os conheça e que você leia muito bem seus contratos para saber os detalhes desses mecanismos. Entenda muito bem o Tag Along e Drag Along, seja mais feliz no seu negócio e lembre-se,
Se você gostou desse conteúdo, deixa o feedback, deixa o comentário aí, fala comigo lá no Twitter e mais do que isso, espalhe isso para os seus amigos, porque esse conteúdo tem que chegar em muita gente para que eu me sinta ainda mais motivado em continuar produzindo constantemente. Valeu e até breve!